Para entender a animação americana e como que ela se tornou cada vez para um público mais adulto, devemos entender o que era a época de ouro da americana, que eram desenhos muito mais para um público mais adulto do que para um público mais infantil, propriamente dito. Algum desses desenhos seria Bad Boop, tinha muita linguagem vulgar, tinha muito tema que uma criança não teria capacidade de entender, eram exclusivamente para o público adulto, porque muito dos adultos que viam eram adultos que iam no cinema pagar para ver um filme e já havia animação, por assim dizer. Na década de 60, que começou a passar na televisão desenhos, e teve muito da mudança do público entre, já que em vez de ir para um público adulto, a Hanna-Barbera começou a fazer animações com um público mais infantil, com uma história mais simples, com um enredo mais repetitivo, que aí começou clássicos como Scooby-Doo e Zé Colmeia, que eram desenhos que eram exclusivamente para um público mais infantil do que era uma época de ouro na animação ocidental. Mas também teve várias coisas que foram importantes na década de 60 para a animação como um todo americana. Entre elas teve Flintstones, que foi o desenho que durou 6 temporadas, o desenho mais longo na TV americana antes dos Simpsons e a primeira sitcom animada em horário nobre e que marcou a época muito da década de 60, apesar de não ser tão adulta como poderia ser, porque naquela época a televisão não era tão pesada como é hoje. E também teve na década de 70 All of the Family, que era um sucessor de Family Guy, basicamente, e que influenciou muitas TV, é considerada a série bisavó das sitcoms americanas animadas em horário nobre. Na década de 60 teve o trabalho inovador e experimental de Ralph Bakshi, que eram muito de nicho, sim, mas que teve seu certo apelo popular entre os fãs undergrounds de animações adultas e que é considerado clássicos da animação ocidental hoje, e que algumas dessas séries eram O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, a primeira adaptação do Senhor dos Anéis para o cinema. Teve também teve o primeiro filme que ele fez, que é Gato Fitz, o primeiro filme de animação exclusivamente para um público mais adulto. Foi classificado TV-X, que era a coisa mais pesada que tinha na época, a maior classificação que tinha na época para qualquer filme. A partir da década, e teve esses clássicos que marcou a TV americana que marcou o cinema americano animado. Na década de 90, teve alguns shows que, a partir daí que começou a animação adulta. Muito se deve ao sucesso de Simpsons, que é um clássico e que todo mundo conhece, e que era muito mais ácida que qualquer desenho que tinha na época em que foi feita, e que tinha humor político, que usava muito o estilo americano de vida e que influenciou vários sitcoms, inclusive séries animadas, e que foi uma das séries que mais durou tempo na animação americana. Além disso, teve outros desenhos também na década de 90 que foram influenciados por Simpsons. Entre eles estão South Park, que deu 24 temporadas e foi a primeira série animada de comédia com TVMA. The Family Guy, que foi o segundo desenho que mais durou tempo na TV americana. Teve Futurama, do mesmo criador de Simpsons, com uma temática de ficção científica, que foi muito elogiada pelo seu humor inteligente e pelo temas de ficção científica.
teve Daria, que foi uma série de bastante apelo popular entre os mais jovens e que é uma sitcom que falava sobre a vida de uma adolescente no ensino médio. Ainda teve outros desenhos que podemos citar, que a animação americana, em vez de fazer somente comédia na década de 90, faziam dramas animados para um público mais adulto. Teve Batman The Animated Series, que mudou a animação ocidental por vários anos, que eram animações que não eram para o público mais adulto, mas que falavam para várias camadas entre os espectadores, não só para um público juvenil, e que influenciou as séries de Avatar, as séries do DCAU, que influenciou Justiça Jovem, uma série mais animada, mais recente. Mas também teve vários desenhos que eram feitos com um público, exclusivamente com um público mais adulto. Entre eles estavam Flux, T-Max e Spawn. Tem séries que não fizeram tanto sucesso, mas que foram bastante aclamadas. Spawn ganhou Emmy, Animated, por exemplo. Na década de 2000 teve o começo dos filmes animados da DC, direto para DVD, que começou com o retorno do Coringa, Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, que foi um filme bastante amado pelos fãs da DC e que se tornou uma das empresas que mais faz filmes animados com um público mais adulto. E juntando todos os filmes da DC dá mais de 40 filmes. Entre eles que eu recomendaria está Liga da Justiça, Ponto de Ignição e Batman contra o Capuz Vermelho, que são bastante violentos, bastante pesados e que não são para criança. A década de 2000 ainda teve o Adult Swim, um bloco de TV americana que mudou muito. Entre como as primeiras séries do Adult Swim foram The Back Show, Aqua Teen, Harvey Birdman e entre outros. Aí, a partir disso, teve vários desenhos do Adult Swim que foram aclamados. Muito das séries mais aclamadas do Adult Swim foram séries animadas de comédia, como Frango Robô, The Venture Boys, etc. Marcou a época o Adult Swim. E na década de 90, na década de 2000, ainda teve coisas como American Dad, a série mais longa em horário nobre, depois dos Simpsons e depois de Family Guy. E na década de 2000 ainda teve outros shows que foram bastante aclamados pela crítica, como Rap Defendes, como Casa Animada, e que são bastante conhecidos hoje. A partir de 2010, a animação americana, por ser transmitida em streaming, tornou-se ainda mais popular. Entre algumas dessas séries que teve nos anos 2010, teve várias séries de drama que usava tanto de comédia como de drama, e que entre essas podemos citar Rick and Morty, uma das séries mais assistidas entre o público de 18 a 36 anos. Podemos citar BoJack, que foi totalmente aclamado pela mídia, muito considerando uma obra-prima, muitos considerando a melhor série animada de 2010, da década de 2010. Podemos também considerar Final Space, que foi bastante aclamado. Todas essas se destacaram por ter uma comédia e drama, o que não era tão comum na animação americana. Ainda podemos citar, no começo de 2010, séries como Bob's Burger, que durou 11 temporadas, que foram bastante elogiadas. Podemos destacar séries como All of the Family, que foi bastante elogiada pela crítica também. Podemos citar também Big Mouth, que concorreu a vários prêmios Emmys e que abordou muito temas como
puberdade, etc. Vários problemas entre os jovens modernos.